Está no ar, IFCast, do quadro Pra Tela. Um podcast do IFAR Campo Santo Ângelo para falar sobre educação, tecnologia e inovação. Apresentado por mim, Atos Falcão. Aperte o play e vem com a gente. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um IFCast do quadro Pra Tela e hoje com o professor Rubira, William Rubira. Tudo bem com o senhor? Como é que está? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Agradeço primeiramente por ter vindo aqui com a gente gravar essa entrevista. Sei que hoje tá um climinha meio de chuva, meio chuvoso, mas mesmo assim o senhor veio aqui com a gente. Agradeço. Não, que é isso. Gostaria de começar perguntando, o senhor poderia se apresentar, falar um pouco da sua trajetória até aqui, se apresentar para o pessoal, né? Tá. Então, meu nome é William Rubira da Silva, sou nascido, criado e estudado em Rio Grande, né? Fiz o ensino médio num colégio CTI, que virou Instituto Federal depois, graduação, mestrado na FURG, né? Graduação em Física, licenciatura em Física, mestrado em Educação em Ciências e o doutorado depois também na FURG, né? Acabei o doutorado quando eu já estava trabalhando aqui. Hoje em dia o senhor dá aula de Física aqui no ensino médio aqui do IF, para o pessoal do integrado, né? Perfeito. E o senhor também, a gente sabe que está envolvido em vários projetos aqui do IF, os projetos de extensão e das outras modalidades também. Poderia falar um pouco, quem sabe, do projeto de jogos que o senhor... Eu sei que está envolvido, no último podcast veio o outro William, né? O William Rubira, o William Dutra. Vocês dois estão em parceria ali, né, nesse projeto. Tá. Bom, então o projeto de jogos, eu desde que cheguei, em especial depois da pandemia, vinha comentando com os alunos que era um certo interesse. Eu já tinha feito alguns torneios de jogos eletrônicos, os alunos me conheciam por essa área. E em 2024... dois alunos de 2 anos diferentes da informática vieram me procurar perguntando se eu podia fazer um torneio de jogos. Um projeto de produção de jogos. Eu disse que eu não tinha muita experiência, que talvez eu não tivesse muito tempo para instruir eles, mas eles disseram que não, que eles queriam se instruir, queriam fazer a regência ali do projeto. E então tudo bem, organizei com eles, escrevi o projeto e eles foram atrás de alunos pro projeto deles. E isso foi no primeiro semestre, logo ali na metade do ano, no segundo semestre, o professor William Dutra chegou no colégio e ele assumiu ali essa parte de orientar os alunos um pouco mais de perto pela experiência deles. Desde então a gente acabou o ano passado, né, o projeto. Esse ano a gente tentou separar um pouquinho uma parte de extensão e uma parte de ensino. Ano passado o projeto já foi escolhido como o projeto representativo do campus de Santo Ângelo para ir para a MEPT, evento acadêmico, e depois para a Semana Nacional em Brasília. E esse ano, de novo, nós somos... o mesmo projeto foi novamente reconhecido como... trabalho do Campo Santo Ângelo para ir a Brasília ser apresentado pelos estudantes. Bacana. Vocês foram ou vão ir para Brasília? Acabamos de ir. Nós fomos semana passada. Eu e o aluno Gabriel Melo. Legal. Passamos aqui lá imagens. de segunda a sexta, acompanhada pela Tassiara, que é aluna da enfermagem, né, que fez um trabalho com a professora Ângela também. Bacana. Como é que foi a experiência lá? Tipo, o evento, eu não sei muito bem como é que funciona o evento lá. Vocês deixaram um stand exposto com os projetos? Nós tínhamos um stand do IFAR com um representante de cada campus e mais alguns extras, mais 4 alunos extras que repetia campus ali, para mostrar os trabalhos, né, que a partir de uma avaliação e uma seleção interna foram considerados ali os mais interessantes para serem apresentados. E junto aos nossos corredores, foi no estádio, no Mané Garrincha, lá em Brasília. Que maneiro. Todos os outros institutos federais também tinham seus estandes e também tinham estavam levando trabalhos dos campi que eles estavam representando.
Sim, sim. Eu fiz o estágio aqui ali com o pessoal do projeto de jogos, fiz um pouquinho do meu estágio, né? Tava precisando das horas. Daí eu conversei com os guris, daí, tipo, eles comentavam, né? Que, o William Dutra e o William Rubira. Que um era meio que o policial mau e o outro é o policial mais bonzinho, que um puxava muito, o outro era mais tranquilo. Como é que era essa dinâmica, assim, vocês trabalham? Então, foi muita sorte o William Dutra ter entrado na instituição. E eu tenho ainda, né, um problema de tempo, né? Porque são vários projetos que eu tô envolvidos e não tem tempo para atender todos. O horário do projeto de jogos é da 1 a 1h30, começa um pouco antes, das 15 para 1 a 1h30 nos dias que eles têm aula à tarde. Então, às vezes eu tô envolvido com outro projeto na mesma hora. E o William Dutra conseguiu assumir esses horários de encontro, né? Ano passado eu ainda participava um pouco mais, esse ano o William Dutra assumiu praticamente por conta. E como eu não tô já junto do lado deles lá, eu consigo fazer uma cobrança de uma forma mais distante. Então eu coloco objetivos, coloco prazos, apresento os eventos para eles, puxo a orelha quando ainda não tá no ponto, né? E enquanto isso o William Dutra conduz, né, tentando ajudar eles a chegar ali mais ou menos nos objetivos que a gente coloca. Sim, fica um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que deve ficar bom de trabalhar assim. Tu comentou que tu tem outros projetos que tu tá envolvido também. Eu tava vendo que tu tem ali o projeto de foguetes, né? Que tu faz parte. Tá. Eu vi que vocês participaram de umas competições agora esses dias, né? Sim. O projeto de foguetes, para mim é uma experiência muito tocante. Vou roubar aqui 5 minutinhos para falar dos foguetes, porque para mim me toca muito. Sim. Em 2023, quando a gente teve o evento MAPT aqui, que é o evento do IFAR, vieram outros campos competir. Eu organizei a competição de foguetes e nós não tínhamos uma equipe. Sim. Naquele ano. E 2022. Aí 2023 a gente decidiu entrar e fizemos uma ou outra coisa, mas faltava alguma coisa para o projeto engrenar, porque ninguém conhecia. E o antigo professor de educação física daqui, o professor substituto Ademir, abraçou a ideia de uma maneira muito apaixonada. E ele basicamente incentivou toda a turma dele a apresentar, convidou pessoas nos corredores, montou foguete para fazer demonstração. E aquilo foi a grande ignição. E desde então nós conseguimos manter, esse é o nosso 3º ano de evento, de participação em atividades, a gente conseguiu manter equipes funcionando. Esse ano a gente estava ali com basicamente 6 equipes juntas trabalhando. Caraca, todos aqui do IFAR aqui? Todos do IFAR. E para a competição agora final, algumas equipes não se sentiram no nível de competir, 3 equipes competiram na nossa... Até cada equipe com 3 estudantes, né, competiram. Sim. E a gente participou então das 3 últimas MAPTs, em Alegrete, na verdade 3 não, mas vamos participar da 3ª, mas em Alegrete e em São Vicente do Sul, as últimas 2. Esse ano vamos participar em Santa Rosa. E a gente foi participar de um evento em Lajeado, de competição de foguetes no IFSul de Lajeado. Sim. E apesar dos nossos resultados não serem bons, né? A equipe sabe disso, a equipe busca muito melhorar. A empolgação, a motivação, né? É um dos projetos mais bonitos que eu participo. Sim. Pela entrega dos membros. Os membros entregam muito, né? Eles entregam tempo, vontade de melhorar, de se especializar. Aprenderam a usar ferramentas como furadeira, micro-retífica, cola, né? Aprenderam a usar os equipamentos de segurança. Uma coisa bem manual, né? Que eles têm que mexer. E eles se empolgam muito com isso. Pô, maneiro. Principalmente que, por mais que eles vão lá e acabam perdendo, pelo menos eles pegam a experiência, né? Vê os foguetes dos outros, vê ali, aprende na competição com os outros também, né? Eles nunca voltam tristes. Pelo contrário, eles voltam, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer aquele outro. Sim. E... Pô, impressionante que, né, começou com um professor ali e mesmo já os alunos, eu imagino que os do começo já se formaram, foram embora, né? Não, esse é o último ano que os alunos que estão saindo agora do 3º ano, as 2 equipes que eu levei para Alegrete, competiram lá no
no primeiro ano, quando estavam no primeiro ano com aquele professor. Mas o grupo vai renovando. Sim, isso que eu achei interessante. Uma das equipes que vai esse ano pra MEPT é formada por uma aluna do primeiro ano, um aluno do segundo e uma do terceiro. Sim. Né? Que sim, um de cada ano, sim. Que se fazem uma equipe. A outra equipe que vai é uma aluna de 3 alunos do segundo ano, que nem conheceram aquele pessoal. Sim, exatamente. sim. Pô, interessante essa continuidade que o projeto teve, que o pessoal ainda continua engajando, né? Uhum. Pô, muito interessante. Tu também tá envolvido com os projetos de esportes, né? Dos esportes aqui da cidade. Aqui do campus, né? Sim. No ano de 2023... No ano de 2022 foi a primeira vez que eu fui pro GIF, que é o nosso Jogos dos Estudantes. Eu fui com o professor Renan, que era substituto. E pra nós, assim, foi uma grande surpresa, porque nenhum de nós dois sabia o que esperar do GIF. E são muitas atividades. Era o último ano do professor Renan, no ano seguinte entrou o professor Ademir e eu já avisei pra ele, professor, é um monte de coisa, se tu precisar eu te ajudo. Sim. E eu e o professor Ademir fizemos uma parceria muito grande. Então, naquele ano, junto com o colega, o Thay Eliezer, né, e o Giese, nós organizamos o máximo de categorias possíveis para participar. Vôlei masculino, vôlei feminino, futsal masculino, futsal feminino, handebol masculino, handebol feminino, basquete masculino, basquete feminino, xadrez feminino por equipes, né? Mais um monte de prova de atletismo. Tudo que a gente conseguiu colocar, e ainda faltou algumas, a gente colocou. E esse ano nós levamos uma comitiva, se não me engano, de 11 meninas para a segunda fase do GIF, que foi em Blumenau. Pô, e foi em Blumenau, em Santa Catarina, que incluía revezamento 4x100, xadrez feminino por equipes, tênis de mesa e basquete. Basquete feminino. Sim, então, tipo, a primeira fase ocorreu aonde? A primeira fase foi em São Vicente do Sul, se eu não me engano, naquele ano. E a segunda fase do IFAR, né? Então, essas equipes foram as melhores do IFAR. Daí elas passam para a próxima fase. Segunda fase para representar o IFAR lá em Blumenau. Em Blumenau. Sim, isso. Sim. E aí, no ano seguinte, professor Felipe e a professora Larissa, né, integraram a equipe. A professora Larissa estava de licença, o professor Felipe, novo membro. E nós conseguimos crescer a partir daí, botar mais categorias, né? Só que no ano passado não teve segunda fase. Porque teve as enchentes. Sim, né? Complicou bastante. Não teve a primeira. E nós conseguimos muitas medalhas. E esse ano, né, a partir do crescimento desse projeto, nosso campus ganhou, né, o troféu de o campus mais vitorioso do IFAR, né? Foi o campus que mais conseguiu vitórias, sim, principalmente com atletismo, mas também com alguns esportes coletivos. Prata no basquete, ouro no handebol feminino. E várias provas do atletismo. Fomos à segunda fase, conseguimos algumas pratas, alguns bronzes, e um aluno nosso vai representar o campus na fase nacional. Não lembro em que cidade do Nordeste, mas por agora. Acho que é João Pessoa, não tenho certeza. Sim. Mas por agora, nessa época, ele vai lá representar no salto triplo. Sim. Ele foi ouro no salto triplo. Sim, eu tinha ouvido falar que teve um dos alunos aqui do campus que pegou e passou para a última fase, né? E o melhor atleta de salto triplo do ZIF Sul, né? Sim, toda a região do RS, de Santa Catarina e do Paraná. Caraca. Pô, eu queria te perguntar, quando tu começou ali nesse projeto de esportes, tinha algum esporte que era muito diferente, uma coisa que era, tipo, muito fora, assim, que tu teve que ir atrás para os alunos participarem? Sim. O meu esporte, que eu, apesar de eu conhecer vários, eu gostava mais de praticar na infância o basquete, apesar de ser baixo. E a gente não tinha time de basquete, mas um aluno especial, o Márcio, ele me incomodou, professor, vamos fazer um time. Aí eu formei o basquete masculino. E por um acidente, assim, acabaram nos inscrevendo num torneio de basquete feminino do Jerix, por sem querer, que a gente não tinha um time de basquete feminino. Bom, já que estamos inscritos, vamos tentar fazer uma equipe. E o basquete feminino é muito desafiador,
porque as meninas simplesmente não sabem jogar. Elas chegam no ensino fundamental sem nunca ter segurado uma bola de basquete. Sim. Os meninos ainda tem um que gosta, o outro mais. Então é ensinar do zero, assim, o basquete feminino. O masculino em grande parte também. Então tem esse desafio. O desafio é grande que nós somos a única equipe de basquete feminino da cidade. E isso inclui Giruá, Catuípe, Entre Juiz, né? Que são as atletas que moram nessas outras cidades também. E não tem nenhuma equipe de basquete feminino na região. Depois vai ter em Santa Rosa e em Cruz Alta tem. Eu nem sei se tem em Juí uma equipe de basquete feminino. Pô, é uma coisa que não é uma modalidade que não é muito difundida no meio, então né? é difícil de treinar, é impossível fazer amistoso. Sim. Elas fazem amistosos com as categorias de base da URI, dos guris da URI e dos guris do Marista. Né, os menos de 14 anos, elas fazem amistosos contra os guris. Sim. Porque não tem time feminino. Esse foi um desafio. E o vôlei. Na época, o professor Ademir, ele não era muito familiarizado com o vôlei. E eu era um pouquinho. Aí eu assumi a responsabilidade de treinar as equipes de vôlei feminina e masculina, né? Por 1 ano e meio ali eu fiquei treinando as equipes de vôlei masculina e feminina. Que foi um desafio, porque também esse não era um esporte que eu praticava. Esse eu realmente tive que correr atrás para aprender os fundamentos, né? E poder passar para as equipes. Mas foi interessante. A gente fez uma base boa ali. Esse ano o professor Felipe fez a nossa equipe feminina ganhar o Jergues local, né? Nossa equipe feminina é a atual campeã, então dá pra dizer que a base surgiu um pouquinho mais atrás. Sim, ali. tá se criando uma cultura, né? Então, a gente vê tanto aqui na cidade no geral, né? Nos tempos pra cá, o vôlei tem crescido no município. Desde os eventos que teve lá na praça, até os jogos que trouxeram ali o time do Flamengo, do Sesc Minas e tudo mais. Isso aí. Puxando agora um pouquinho para a área dos esportes, né? Que a gente sabe, o senhor aqui é meio conhecido porque joga bastante também, né? Bastante um exagero. Joga Se eu tivesse mais LOLzinho. tempo, eu jogava um pouquinho mais, sim, mas... Joga um LOLzinho final de semana. O tempo tá limitado. Pô, perdi meu grupo pro Ragnarok, tu acredita? O pessoal decidiu voltar a jogar Ragnarok, não tem condições. Mas sim, né, eu tenho... Tá dentro do meu histórico aí os jogos. E em 2021, durante a pandemia, o Instituto Federal apoiou o EGIF, que eram os Jogos Eletrônicos dos Estudantes. E naquela época eu me ofereci para ajudar a organizar os torneios no geral, em especial coordenar o torneio de League of Legends. Selecionamos uma equipe, né? A princípio a melhor do Instituto Federal Farroupilha. Ajudei a treinar eles, participei dos treinos, né? E eles foram para a segunda fase, né? E no ano seguinte o evento teve, esse eu não participei, por alguns motivos extra, né? De tempo também. Sim, claro. E eu tentei fazer alguns torneios locais aqui, né? Então eu organizei no ano de 2022 torneio de Counter-Strike, torneio de... Foi Counter-Strike? Street Fighter e torneio de FIFA. E teve um abraço bem legal aqui do grupo, né? Tivemos 4 grupos de Counter-Strike, 4 equipes, mais uns 15, 16 jogadores de FIFA na época, foi bem legal. Mas passamos 2 anos sem fazer nenhum torneio, né? Sim. Esse ano surgiu a possibilidade de fazer de novo. Nós escrevemos um projeto de ensino voltado em organizar um torneio local. E esse ano a reitoria demonstrou interesse em organizar um torneio dos IFES, né? Que talvez aconteça esse ano, talvez aconteça ano que vem, mas dos campi dos IFES Farroupilha. Legal. Para ano que vem a gente ter uma equipe para levar de novo pro Nacional. Então a equipe seria selecionada ou esse ano ou no começo do ano que vem para participar do Nacional dos Jogos Eletrônicos, né? Novamente, porque nos últimos anos nós não participamos. Os alunos de Fara aí que jogam, vão indo treinando aí. Soro, queria perguntar, você falou que você treinou o pessoal ali na primeira competição, treinou os guris do LOLzinho, como é que foi? Não sei, eles já tinham experiência, já jogavam ou tu pegou e ensinou do zero, assim? Pela minha experiência em treinador, que não sou, né? Só pra deixar claro, né? Eu primeiro treinei LOL e depois ajudei a treinar futsal.
E é meio parecido. Por quê? Porque a galera é muito marrenta. Todo mundo acha que sabe. Todo mundo se acha o bonzão. Todo mundo se acha o bonzão. Então é um pouco complicado. Mas como era um time de camp, né, de um campus em específico, o que acontecia? Tu tinha 2, 3 jogadores que jogavam bem, um que jogava muito bem e 2 que estavam ali só para completar o time. Sim. E foi muito difícil porque o ideal seria a gente pegar jogadores de outros times para completar. Mas eles não queriam. Não, foi o nosso time que passou, é o nosso time que vai até lá. Sim. Então, esse lado foi um pouco difícil. Mas o meu papel era principalmente organizar os treinos. Eu marcava os treinos, eu fazia eles jogarem, eu arranjava o time para eles jogarem contra. Uns 2, 3 jogos eu tive que jogar para completar time. Sim. Eu via o replay com eles, né? Eu obrigava eles a fazerem a anotação. Mas a parte técnica, por eles se acharem que jogavam tudo, né? A parte técnica ali eu deixava mais com eles mesmos para conversarem. Eu fazia mais o serviço de organização mesmo. E a logística para eles jogarem era tipo cada um na sua casa? Isso, era cada um na sua casa. Os torneios de jogos eletrônicos geralmente estão nesse formato, né? Sim, é meio complicado trazer uma infraestrutura e arrumar uma logística aqui no campus, né? E aí uma pequena farpa, né? A gente já tentou fazer torneios online aqui no Instituto, mas a internet não aguenta, porque é muita gente entrando junto no servidor. Sim. Então, acaba que para esse tipo de coisa é bom sim cada um na sua casa, senão não dá muito certo. Não. Faz parte, né? Entende. Não, a gente entende, acontece. Já que estamos nesse meio dos jogos, né? Você também tá tocando o pessoal do RPG, né? O projeto do RPG, assim como o de jogos eletrônicos, partiram dos alunos. O do RPG até foi uma coisa meio curiosa. No primeiro ano tinha um grupo de gurias bem quietinhas no canto de uma sala que eu descobri que jogavam RPG. E no fim do primeiro ano delas, saiu um edital para os alunos proporem projetos. Sim. Aí eu conversei com elas e perguntei se elas não queriam propor um projeto de RPG educativo. Usar o RPG como ferramenta para discutir temas das disciplinas do ensino médio. E elas toparam. E o projeto, na verdade, funcionou muito bem, porque o grupo era muito competente. Então, ao longo do primeiro ano, eles criaram um sistema de RPG simplificado que só usa dado de 6 lados para ter um acesso a mais pessoas. É mais fácil, né? Tu pega um dado de 6 lados, qualquer joguinho de tabuleiro tem um dado de 6 lados. E eles criaram uma história educativa muito interessante, envolvendo uma doença que estava se espalhando numa cidade e que os jogadores eram cientistas e jornalistas que tinham que tentar investigar o que era a doença e como solucionar a doença. Levaram para uma escola aqui da cidade, aplicaram, foi um sucesso. Teve 7 pessoas que não conheciam RPG, aprenderam e jogaram, né? Com bastante motivação. Sabe dizer qual a faixa etária desse pessoal que jogou lá na escola? Oitavo ano na época. Eles deviam ter entre 14 e 13 anos, né? Sim. E aí esse ano é o 3º ano do projeto do RPG. O grupo aumentou, né? E esse ano a gente tentou dividir um pouquinho. Uma parte é jogar RPG educativo dentro da instituição e a outra parte seria criar histórias educativas para levar o RPG para fora da instituição. Então tem algumas coisas no forno aí, a gente pretende publicar uma apostila com as regras e as 4 histórias educativas que o grupo já criou. Eu só preciso da diagramação da apostila, que o grupo tá me enrolando um pouquinho, né? Assim que a apostila estiver minimamente diagramada, a gente quer fazer um e-book e publicar, né? Pra gerar frutos. Sim, as 4 histórias são 4 narrativas dentro desse mundo, dentro dessa temática de investigação. Isso. Uma é essa, a outra é sobre uma viagem no tempo de volta para a época da ditadura militar no Brasil. Bacana. E
Eu não lembro o tema de todas. Eu tenho anotado aqui em algum lugar. Mas tranquilo. São histórias nessa... Não são só de biologia, né? Bacana, trabalha história, trabalha outras disciplinas também, né? Exatamente, trabalham outras disciplinas também. Isso é interessante até para os professores, né? Trabalhar de uma forma diferente, trazer de uma forma lúdica, assim, com temas geradores, né? Para os alunos se interessarem na temática. Sim. E eles usam um sistema adaptado que também a academia já reconhece como um sistema interessante para trabalhar a saúde mental, porque todos os personagens têm que assumir qualidades e fraquezas. Faz parte do processo assumir fraquezas. Sim, então isso leva em conta a pensar... Fraquezas seriam peculiaridades negativas, né? Sim. E as peculiaridades negativas envolvem, às vezes, algum tipo de deficiência física, algum tipo de deficiência intelectual, alguma questãozinha... Um toque, alguma coisa para a interpretação deles, né? Que exige a pessoa se colocar num... dando um exemplo, assim, né? O certo jogador é um deficiente físico cadeirante. Aí chega num certo lugar e tem que ir ao 3º andar de um prédio, mas não tem elevador. Daí, como é que vão fazer? Daí então ele não pode simplesmente... Eles têm que se colocar num papel, né, dessa situação. E muitas vezes não é selecionar. Muitas vezes é admitir que não, infelizmente... não tem o que fazer, né? Escancarar uma realidade. Uma crítica, né? Uma crítica, isso. O pessoal às vezes talvez não conheça o RPG. O RPG é um roleplay game, é uma espécie de jogo de interpretação de papéis, onde os jogadores, eles assumem os papéis, interpretam, tomam decisões baseadas no que o personagem faria e rolam dados para decidir a probabilidade de acerto de certas ações, digamos assim. Sim. Né? A gente tenta não fazer a parte da aleatoriedade pesar muito, e mais a parte da interpretação. Mas como na vida, às vezes tu é muito bom numa coisa e pode fazer errada, Sim, né? Claro, existe ali sempre a probabilidade do teu plano dar errada. Sim, mas eu entendi. Vocês tentam trazer mais a responsa pros alunos, né? Tipo, pra eles tentarem solucionar, pra eles pensarem, eles raciocinarem ali uma solução pra um problema, pra uma situação, em vez de só, eu rolo um D20, tirei 20, pronto, acabou. Sim. Dando um exemplo, essa história da doença... os alunos inventaram um sistema ali inspirado em outros RPGs de inspiração. No caso, tu é um cientista, tu sabe biologia, mas o aluno não é. O aluno não sabe. Sim. Então chegava a certos momentos da história que eles tinham como se fosse cartões de dica. Né? Por exemplo, vírus se transportam muito bem pelo ar, já bactérias não tanto. Já fungos precisam do ambiente mais úmido e escuro. E aí, com esses cartões de dicas, eles escutam uma coisa que está acontecendo. A doença está se espalhando muito rápido. Se está se espalhando muito rápido, provavelmente não é um vírus numa bactéria. Mas o aluno faz esse link. Sim, entendi. Ele ganha uma dica, ganha outra dica, que tem que... Entendi, ele ganha uma colinha ali para aquela situação, tipo... que, né, ninguém sabe de tudo. Pra eles criar terem conexão. Entendi, que daí, tipo, eles têm uma base para o conhecimento, aonde o conhecimento do aluno que está interpretando o papel se limita, ele consegue expandir pro personagem, né? Por isso que eu digo, os alunos foram muito felizes nisso. Eles foram muito felizes no que eles fizeram. Só não tá publicado ainda aí porque, eles têm 15 disciplinas por ano, né? Sim, mais claro. PPI, mais feira de ciências e... Mais esporte, mais banda, mais tudo. Então é puxado pros alunos mesmo. Sim, a gente entende. Tu comentou antes ali comigo que também tu tava falando com o pessoal do projeto de inovação. E o pessoal, como é que era o nome deles que tu tinha falado? Eu brinquei que o grupo é os Avengers, porque nós reunimos, né, as mentes mais competentes do Instituto. Mas era uma brincadeira com eles, né? Porque assim, o Nietzsche... né, daqui do Instituto tá se reformulando, né, voltou a trabalhar, por assim dizer, ficou um tempo meio dormente, e dentro dessa proposta tá motivar os alunos a participar dessa cultura de inovação. E aí eu fui convidar alguns alunos que tinham um perfil. Não é a questão de serem os melhores de nota, os mais inteligentes, nada disso. Mas alunos que têm perfil de mão na massa. Que fazem as coisas. Que gostam de ficar fazendo projeto na hora extra mesmo. Porque tem gente que não quer, ou por qualquer motivo.
E a ideia desse grupo é pegar, porque é muito comum, em especial com os alunos da informática, né? Falar assim, vamos fazer um detector automático de presença. Professor, isso é muito fácil. Então faz. É fácil? Se é fácil, então faz. Então a ideia desse grupo é isso. A gente pega ideias que nem necessariamente são nossas, mas ideias interessantes que estão por aí, que algum colega deu, algum professor deu, e tenta executar. Esse grupo é bem novo, né? A gente também se reúne na hora do almoço, por isso que eu não consigo estar em 3 lugares. O grupo de xadrez também se reúne na hora do almoço. Mas esse grupo, o nosso projeto atual é uma estufa totalmente automatizada. Uma estufa vertical, que seria uma estante isolada do mundo externo, onde a gente controla umidade, temperatura, pressão e luminosidade, tudo automatizado. Sim, isso daí seria para plantar principalmente o quê? Morangos, pequenos... A ideia é experimental para ver como o controle dessas variáveis podem afetar no crescimento, né? Os professores da agricultura que estão envolvidos nos recomendaram plantar alface, que são coisas que crescem muito rápido. E a colega da biologia nos recomendou cogumelos, porque não precisa de luz. Sim. Então é uma variável a menos ali pra gente ter que controlar, né? Mas o foco do grupo não é isso. Essa foi a primeira ideia, né? Sim. No momento que outras ideias surgirem, ou que a gente pelo menos acabar esse projeto e andar um pouquinho, a gente passa pro próximo projeto. Mas a ideia é isso, um grupo de pessoas que tá disposta a meter a mão na massa. Tá criando e desenvolvendo novas tecnologias, né? Porque, querendo ou não, é um talvez tipo de pesquisa. Talvez não novas, mas uma forma de aplicar, né, tecnologias que já existem para benefício do campus. A gente já tem uma certa encomenda. Uma professora quer que a gente faça um aquário em que a água do aquário seja usada para regar plantas hidropônicas. Né, um cultivo hidropônico, que aí, entre aspas, os dejetos dos peixes são filtrados pelas plantas, alimentam as plantas e a água volta. Então ela já meio que deixou o pedido. Não é uma tecnologia nova, já existe e é bem fácil. Uma questão de aplicar. Então faz. Faz. Já que é fácil, então faz. Isso daí essa é a ideia do projeto. É o bordão do projeto, então. Mais ou menos isso. Se é fácil, então já que é fácil, vamos fazer. Vamos fazer. E a gente tá tentando aí. Pô, legal. Acho que... Tu comentou do xadrez, né, também? Do xadrez. Mais 2 projetos aí que eu comentei foi o xadrez e a Feira de Ciências. O xadrez, na verdade, era um projeto da matemática, mas foi trocando de mão de uma professora para outra. Agora a professora tá num cargo que exige mais tempo e eu meio que assumi o projeto de xadrez. O projeto de xadrez também, eu não tenho os conhecimentos os suficientes para ensinar o xadrez só para os iniciantes, mas o meu papel era principalmente tentar organizar a galera, inscrever eles para os torneios, né, e avisar quando teria um torneio, quando teria o GERGS, quando teria o GIF, né, os torneios internos ali. E a gente foi pro GIF, tivemos um resultado interessante, ficamos em 2º lugar, eu acho, no Equipes. Segundo lugar no Equipes ali. E do Instituto Federal Farroupilha. E no GERGS ano passado, uma das meninas passou para a segunda fase do GERGS, que já era em Porto Alegre, mas infelizmente aí tivemos uma questão de transporte, ela não pôde ir. Sim, é uma logística. Pena, né? E o projeto agora, né, se algum dos alunos está ouvindo isso, né? Espero que esteja. O projeto deu uma amornada, mas porque a gente não tem nenhuma competição em vista, a gente sabe que isso desanima. Sim, claro. Mas é sempre bom estar em dia com xadrez, porque ano que vem teremos novos torneios de xadrez, né? Sim. E meu único papel ali é organizar vocês que têm que correr atrás, exatamente. E a Feira de Ciências é um projeto também que a gente tem aqui há 3 anos, eu tenho coordenado com a ajuda da professora Ângela e da professora Juscelia mais de perto, mas todos os professores da área. Então a gente tem um projeto de Feira de Ciências só para os 2º anos aqui. Por quê? Porque os primeiros anos da recém estão chegando e eles muitas vezes estão muito confusos, porque o Instituto Federal traz muitas novas disciplinas e novas atividades. Sim. E os 3º anos estão bem preocupados com a formatura, com se formar também. Sim. Então a gente mirou nos 2º anos. Sim. E os projetos estão ficando bons, né?
A gente vê a Feira de Ciências como um projeto de divulgação científica. A ideia não é fazer algo novo, mas é trazer algo que ninguém conhece e mostrar para seus colegas e os espaços disponíveis como funciona. Sim. Esse ano nós pegamos projetos da Feira de Ciências e convidamos os alunos a tentar apresentar na MEPT, na MTech, nossos eventos acadêmicos. Hoje mesmo, dia 17 de outubro, deve sair o resultado da MEPT, de quais trabalhos vão apresentar na MEPT. E eu estou ansioso aqui para ver se algum dos trabalhos da Feira de Ciências Sim. foi selecionado para essa segunda fase. Interessante. E daí, né, o pessoal do segundo ano, o pessoal que tem mais disponibilidade, né? E maturidade. Uma certa disponibilidade, uma certa maturidade. E os que querem continuar o projeto no terceiro ano, podem, né? Já começaram no segundo, podem ampliar para o terceiro. Pô, bacana. Eu acho bem bonito toda essa tua trajetória, todos esses trabalhos que tu faz aqui no IF, porque por mais que tu não seja o professor da área, não seja o professor que sabe de tudo, né? Mas tá aí correndo atrás pelos alunos, participando, indo atrás, organizando, porque, né, é muito fácil chegar e dizer, não, faz aquilo, mas organizar, manter, ter a consistência, né? Continuar indo fazendo, isso que faz a diferença. Sim. Os alunos têm um potencial muito grande, né? E eu já notei o seguinte, que o ensinar... É óbvio que é bom um aluno ter um orientador bom, né? Da sua área, claro. Mas o ensinar para um aluno de ensino médio é o de menos. O mais importante é organizar ele, porque ele ainda está aprendendo a se organizar. E não é só um aluno, né? Organizar a equipe e motivar, e manter o aluno motivado. Uma equipe bem organizada e bem motivada não precisa tanto assim do professor para ensinar, porque eles buscam. Né? Hoje a gente tem o YouTube aí, eles têm contato de outros professores, eles ligam. A equipe dos foguetes entrou em contato com outras equipes de foguetes de outros lugares do Brasil e pedem dica, né? A gente tem contato com o IF de São Paulo, com o IF do Sertão de Pernambuco, com o IF de Lajeado, com o IF de Santo Augusto. Então eles trocam figurinha. A gente só tem que estar lá para dar esse apoio para eles. Sim. E o outro ponto é que é muito difícil fazer projeto sozinho, né? Na maioria desses projetos eu tenho, né, grandes apoiadores, alguns que praticamente assumem o projeto para mim, né? Como no caso do Dutra, dos jogos. Mas a Juscelia Ângela, sem a Juscelia Ângela, o projeto de Feira de Ciências com certeza não teria sido renovado, porque eu já teria chutado balde. O projeto dos esportes, eu sou o mais um, né? Eu sou só o que só ajudo lá, não coordeno mais de nenhuma forma. Então é parceria pelo lado dos alunos, parceria pelo lado dos professores e vontade, né? Vontade de organizar a galera. Legal. Bonito isso. Então, pessoal, vamos encerrando aqui mais um IFCast do quadro para mesa. Gostaria de agradecer mais uma vez o professor por estar aqui. E obrigado pelo seu tempo, né? Que a gente sabe que daqui a um pouco já tem que ir. Tem 20 minutinhos ainda. Tem 20 minutinhos. Mas tá certo. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos a todo mundo que tem assistido, que tem participado, que enganja tanto nas redes sociais quanto no YouTube, no Instagram, no Spotify, as redes sociais que nós estamos aqui. E só temos a agradecer. Então, até mais.